Bem, galera, no vídeo de hoje vamos aprender que Singapura não é tão pura assim quanto pensam os neoliberais. Bem, eu fiz um esquema de tópicos aqui, então eu vou me guiar por ele. Por que eu resolvi fazer esse vídeo aqui? Porque ontem o rapaz no Hangout falou em Singapura e os neoliberais de Hong Kong como exemplo de neoliberalismo. Hong Kong, a refutação é fácil, simples e uma frase só. Hong Kong é China. Hong Kong é uma província chinesa. Os políticos em Hong Kong são eleitos pela República Chinesa. Então é China. É fácil de refutar. Então vamos entrar aqui em Singapura. Singapura possui 6 milhões de habitantes. Singapura é um entreposto comercial. O que é um entreposto comercial? Singapura está em uma região estratégica. Essa região estratégica de Porto promove que Singapura tenha esse tipo de economia, que é uma economia portuária, ou seja, não é de produção, não são empresas, fábricas, agricultores em Singapura, no livre comércio, na troca voluntária, toda essa papagaiada não. É um entreposto comercial. Ou seja, Singapura ganha dinheiro recebendo e despachando mercadorias do mundo inteiro. Outra coisa, Singapura é um centro especulativo, é um centro financeiro especulativo. Ou seja, mais uma vez, não é um centro produtor industrial, empresarial, ou um setor produtivo agrícola, ou seja, qualquer coisa. Hong Kong não possui economia praticamente. Toda essa prosperidade de Hong Kong é devido a esses fatores que eu estou dizendo aqui. E outra coisa, Hong Kong depende da importação de mercadorias de outros países. Por quê? Porque eles não produzem praticamente nada. Até a água é importada de outros países, não a água ali em Hong Kong. É óbvio que não existe como produzir água. Não a um baixo custo, mas para vocês terem uma ideia. Então, isso é Hong Kong. É um entreposto comercial, é um centro financeiro especulativo e pronto. Não é um país que produz maravilhosamente carros, eletroeletrônicos, produção agrícola, produção qualquer que seja tecnológica ou daí por diante. Não, não é isso que fez Hong Kong ser o que ele é. É simplesmente um local estratégico, é um entreposto. É um local minúsculo com 6 milhões de habitantes. Então isso é Hong Kong. Bem, continuando a lista aqui de tópicos, só um minutinho, deixa eu ver onde eu parei aqui. Bem, Hong Kong era paupérrima aí nos anos 80. O que trouxe Hong Kong a ser o que ela é hoje? Não foi livre mercado, né? Não foi neoliberalismo, não foi nada disso. Foi um governo forte, foi um governo presente, foi um governo que trouxe a mão de ferro várias coisas que eu vou entrar agora. A primeira medida do governo de Hong Kong foi dar moradia a todas as pessoas dali. Foi a primeira medida. Hong Kong possui o maior conjunto habitacional do mundo. Olhe que é um país de 6 milhões de habitantes e possui o maior conjunto habitacional do mundo. Como funciona a habitação lá em Hong Kong? Agora que a economia está, de certa forma, equilibrada, a pessoa financia o seu apartamento mediante ao governo. Como que é feito esse financiamento? Esse financiamento é ad eternum, ou seja, você vai ao governo, financia o seu apartamento público e você tem
a eternidade para pagar praticamente. Por exemplo, se você tem 20 anos e compra um desses apartamentos públicos e não consegue pagá-lo na sua vida, você morre com 90 anos e não conseguiu pagar por algum motivo esse apartamento, a dívida passa para os filhos, dos filhos para os netos e daí por diante. Então é assim que funciona as casas populares lá. Ou seja, uma preocupação do Estado em dar moradia a todo mundo. Até onde eu sei, isso não é neoliberalismo, é keynesianismo. Obviamente, né? Lá também há agentes do governo à paisana, controlando tudo. Lá, se um desses agentes à paisana pegar você fumando em um local público ou jogando um papel no chão, você é multado. Então, há um rígido controle do Estado sobre a sociedade. Rígido. Os neoliberais vão dizer, mas o importante é ter liberdade econômica. Em Singapura não há essa liberdade econômica também, já vamos chegar lá daqui a pouco. Mas desconsiderar um país com essa mão de ferro, porque liberal e neoliberal é a favor de Estado mínimo. Então, tudo que aconteceu ali em Hong Kong, tudo é devido ao Estado gigantesco, não em tamanho, mas gigantesco em ação. O Estado de Hong Kong fez o que é Hong Kong hoje. Não foi o livre mercado do pirulito, onde o governo ficou minárquico e deixou a livre troca acontecer. O João trocava uma cadeira por uma galinha e Hong Kong virou a primeira maravilha do mundo, não. Muito pelo contrário. O Estado sempre presente. E segundo, Hong Kong não possui alta produção em nada. Gente, eu tô falando do Hong Kong, pelo amor de Deus, agora que eu me toquei. Singapura, porque eu falei dessa merda de Hong Kong e tô falando de Hong Kong aqui. Puta que pariu. Mas enfim, espero não ter estragado minha argumentação. Tô falando de Hong Kong, de Singapura agora, ok? Então, o governo de Singapura é um governo fortíssimo, não tem nada de minárquico. Não é um governo onde deixa as troquinhas voluntárias acontecer. Você pega a sua cadeirinha que você projetou e fez a sua mão e vai trocar com o cara por 1 quilo de arroz, não. É o governo que agiu intensamente ali naquele país. Então não existe essa liberdade econômica aí que esses imbecis estão falando, não. Repito, Singapura é um entreposto, é um centro especulativo. A mercadoria que é produzida em Hong Kong é dinheiro. São juros. Hong Kong vende dinheiro. Hong Kong vende transporte de mercadorias marítimas, mediante um posto. Não existe troca nenhuma aí. Não existe essa papagaiada de liberdade de troca voluntária e etc. não. Então vamos continuar aqui. O governo de Hong Kong, nesses prédios públicos que são dados apartamentos aos cidadãos ali, o governo administra esses condomínios. O governo determina cotas para esses prédios. Ou seja, todos os prédios devem ter, além dos habitantes de Singapura, pessoas da Índia, pessoas da China, pessoas de outras etnias ali. Existem cotas para esses apartamentos. Mais uma vez, o Estado super presente aí na vida dos cidadãos. Um fato interessante em Hong Kong é o chiclete. Enquanto neoliberais falam que no Brasil deve-se comprar todo tipo de antibiótico, todo tipo de qualquer coisa que você queira comprar no livre mercado do mundo pirulito, onde eu já falei que antibiótico é um problema sério,
Porque se você não sabe usar antibiótico e usa da maneira errada, a bactéria vai tornar-se uma superbactéria, vai se tornar resistente àquele antibiótico. E quando eu for tomar um antibiótico, não vai adiantar, porque você, que é uma mula e tomou o antibiótico errado, gerou essa superbactéria. E aí bactéria é uma coisa que pode exterminar o ser humano da Terra. Então, para vocês terem ideia do estado lá em Singapura, para você comprar chiclete é só na farmácia. Por quê? Porque chiclete lá em Singapura vai contra o interesse social, vai contra o interesse da coletividade. Porque houve uma época lá que alguém colocou um chiclete na porta de um metrô, de um trem, e paralisou o sistema metroviário daquele país por várias horas. Então o governo só vende chiclete na farmácia, você tem que apresentar documento, assinar o livro que você comprou aquele chiclete. Olha o nível de Estado interferindo na vida da pessoa. Aí me vem esses doentes mentais liberais falar que Singapura é país neoliberaloide. Vocês estão de brincadeira com a minha cara. Singapura possui leis pesadíssimas para multinacionais no país. Pesadíssimas. Não existe essa livre concorrência, essa diarreia liberal que quer que deixamos multinacionais entrar no nosso país e fazer o que quiser, não. Lá as leis são pesadas. Para multinacionais entrarem naquele país, precisam atender várias exigências rigorosíssimas. Então não existe essa liberdade plena, não. É óbvio que isso não existe. Eu já estou falando isso no meu canal há sei lá quantos anos. Pega o G20 e vai ver esses países, se algum desses países é neoliberal. Os Estados Unidos da América está fazendo reestatização das empresas naquele país. Porque o setor privado eficiente não está conseguindo ser satisfatório. O governo norte-americano está repatriando e está transformando empresas privadas em empresas estatais. Então a tendência mundial é o keynesianismo. E esses doentes liberais não veem isso. Não veem porque não quer. Assim como eu faço minha pesquisa aqui e vejo como os países funcionam, esses imbecis também deveriam fazer. É simples. Falar que um país é adepto à ideologia neoliberal só porque num país X você abre uma empresa em 6 horas e num país Y você demora um mês para abrir, isso não é livre mercado. Isso é burocracia. Às vezes, num país X que você demora 6 horas para abrir o seu negócio, as restrições trabalhistas, as restrições da sua empresa, as leis que vão, de alguma forma, obrigar aquela empresa a fazer determinados atos, são muito mais rigorosos em outros países que a burocracia é maior. Então, burocracia é uma coisa, regulamentação de empresa é outra. A burocracia no Brasil, por exemplo, é muito alta, porque aqui tem muito picareta. Então, você precisa ter mecanismos que dificultem picaretas abrirem empresas. É óbvio, se você está falando de um país como a Alemanha, que é outra cultura, que é outro pensamento, você não precisa de uma burocracia tão infernal como há no Brasil. Porque a picaretagem lá é menor. Entre outros N fatores aí. O que aconteceu em Singapura? Quando estava em pobreza extrema lá no começo, não sei se é anos 80 ou anos 60. O governo de Singapura fez o que todo governo do mundo faz. Instituiu subsídios para atrair determinadas corporações e transnacionais, que eles consideravam estratégicos para o país. Então, o governo de Singapura, ele, como todos os países do G20, fazem subsídios. Estados Unidos da América é campeão em subsídio. A União Europeia é campeã em subsídio. Pesquisa aí no Google. Escreve aí. A Alemanha é condenada
pela justiça por alguma coisa europeia, não sei se é um tribunal europeu, por aplicar altos subsídios. Todos os governos do G20 aplicam subsídios, fortalecem suas empresas para serem competitivas mundialmente. E como Singapura estava na merda, não possui um parque industrial, não possui nada ali, ele fez essas políticas de subsídios para atrair multinacionais, transnacionais, capital financeiro para aquele país. É assim que Singapura se tornou o que ela é hoje. Repito, isso é uma particularidade. Se todos os países do mundo fizerem igual a Singapura, acabarem com a sua produção nacional, que eles já não tinham, e viver de entreposto e viver de especulação, quem que vai produzir nessa merda? Se todo mundo for entreposto, se todo mundo for especulador, ou seja, comprar e vender dinheiro, quem vai produzir? Quem vai produzir o arroz, a televisão, o computador? Então, Singapura não é exemplo de nada de livre mercado. Eles não produzem nada. Eles são intermediadores. Eles pegam um produto de um país X e mandam para o país Y. Eles recolhem ali todos ou a maioria dos especuladores do mundo para fazer negócios ali. Sentar numa cadeira e fazer negócio. Onde eu vou aplicar meu dinheiro, quanto determinado país está dando de juros, é isso que é Singapura. Não existe livre comércio ali. Eu não sei de onde esses doentes mentais tiram que Singapura possui livre comércio. Livre comércio do quê? O que Singapura produz? Tanto é que não produz nada, que Singapura nada mais é do que um amontoado de transnacionais, mediante esses subsídios aí que eu acabei de dizer, para atrair essas transnacionais, multinacionais, ou seja lá o que for. Então o neoliberal tem problema cognitivo, porque não é possível. Citar Hong Kong e Singapura em qualquer discussão mostra que a pessoa não tem o básico de conceito econômico, o básico, o mínimo para se discutir alguma coisa. Outro dado, as empresas estatais em Singapura são dominantes em diversos setores da economia local. Como eu disse, como a economia local não é forte, obviamente nunca vai ser, porque essas multinacionais, se havia alguma chance de existir um parque industrial, um parque comercial, um parque produtivo agrícola, qualquer coisa, isso aí foi por água abaixo a partir do momento que encheu o país de transnacionais e multinacionais. Então, como você sufocou a possibilidade de surgir novos concorrentes no mercado, né? As livres trocas, onde eu coloco uma antena no meu rabo e saio transmitindo dados para o Brasil inteiro, para concorrer com a TIM, para concorrer com a Vivo, como esses imbecis falam, ali não há essa possibilidade, porque as transnacionais estão ali, não vão deixar a empresa nenhuma crescer. Então, o setor local, a economia local, é predominantemente domínio de empresas estatais. Cadê a porra da livre concorrência? Cadê a não interferência estatal na economia? Aonde está? Obviamente, o símbolo dessa dominação estatal no setor local da economia são a comunicação local, os serviços públicos e o transporte público. Então, o que eu estou dizendo sempre no meu canal, pega o G20, vai ver o que é o G20, vai ver o que é subsídio, vai ver como esses países do G20 fazem de tudo para que suas empresas sejam competitivas internacionalmente. Então não existe essa papagaiada de livre mercado
Em lugar nenhum do mundo. Quer dizer, correção. Existe lá na Somália, que é uma anarquia. Lá existe o livre mercado, porque não tem Estado. Então vai lá montar seu negócio lá, né, vender refresco lá no deserto e ficar milionário. Deixa eu ver aqui se eu não estou falando sozinho, porque é só que falta, né? Não, tá bom. Outro dado, a participação das empresas públicas de Singapura na economia é 4 CUKXYZ, 4 vezes maior do que na Argentina. Que, na boca desses neoliberaloides doentes mentais, a Argentina é um país altamente intervencionista. Singapura é 4 vezes mais intervencionista que a Argentina. Outro dado, hoje em dia Singapura é um dos países mais desiguais do planeta, ocupando a posição 78 na lista de 124 países. 78 em 124 países. Então ali não é essa Coca-Cola toda, não. A diferença, a desigualdade social ali é enorme. E na boca desses doentes mentais, quando você tem um país maravilhoso como Singapura, isso. Eu estou confundindo com Hong Kong aqui, porque meu cérebro ele é bugado. Então, na cabeça desses doentes mentais, quando você tem uma prosperidade gigantesca do livre comércio, da desburocratização, que é tudo mentira, como eu já provei aqui para vocês, mas mesmo que fosse, está esse abismo aí, essa desigualdade social. Posição 78 dos 124 países mundiais. É isso que é Singapura. E para completar, obviamente, Singapura possui uma educação pública de excelentíssima qualidade. Só na cabeça desses doentes mentais que deve se acabar a educação. E, obviamente, a saúde pública de Singapura está entre as 10 melhores sistemas de saúde pública do mundo. Então é isso que é Singapura. É um país altamente intervencionista, é um país do bem-estar social, ele é de certa forma uma quimera, porque como ele não tem economia, como que ele tem a oferecer é turismo, é entreposto comercial, é a beleza daquele país para que o sistema financeiro vá para lá para fazer dali seu escritório, eles não produzem absolutamente nada, então a gente possui essa quimera aí. Mas, como vocês puderam ver, o Estado é muito forte, a educação é de alta qualidade, a saúde pública é de alta qualidade, assistencialismo altíssimo, dando casa para as pessoas que não têm casa. Não pesquisei sobre Bolsa Família ou outras coisas, porque é bem difícil achar esse tipo de informação. Quer dizer, não pesquisei a fundo, né? Eu tentei achar alguma coisa e não consegui. Então, se você achar algum link aí de Bolsa Família lá em Singapura, passe aí para a gente. Então, é isso que é Singapura, cambada de neoliberal. Eu não sei por que vocês não têm capacidade de estudar. Essa pesquisa que eu fiz aqui, eu a fiz em 2 horas. Então, eu não entendo por que vocês não possuem a capacidade... Em 2 horas. Desculpem, abriu a merda aqui. Então, eu não entendo por que vocês não possuem capacidade de fazer uma pesquisa rasa. Eu não entendo por que vocês ficam indo em conversa de mimimizes, em conversa de Rodrigo Constantino, que foi humilhado pelo Ciro Gomes. Se eu fosse um economista, se tivesse apanhado do jeito que o Rodrigo Constantino apanhou, eu rasgava meu diploma e sumia no mundo. Mudava de país, sumia. Porque eu possuo vergonha na cara. Então o que falta a vocês é estudar. E parar de falar besteira. Então Singapura é isso que eu acabei de retratar aqui. Hong Kong não precisa nem estudar, porque Hong Kong é uma província chinesa.
Então, falar que uma província de uma ditadura chinesa tem alguma liberdade, isso aí é só na cabeça desses acéfalos liberais ou neoliberais, ou seja o que for. Então é isso, faça vídeo resposta. Né? Se você não gosta de fazer vídeo resposta como esse Leandro Segatti aí, traz os links, né? Enche meu vídeo aqui de link mostrando que eu tô mentindo. Essa desculpa de não gosto de fazer vídeo não cola. Porque se eu tô mentindo, se eu tô falando coisa que não é verídica, é só você trazer o link me desmentindo. Mas não é link do Mimimises Brasil, não. É link respeitável, né? Que tem um mínimo de respeito. Então é isso, galera. Abração a todos. Links que quiserem podem deixar aí quando o vídeo ficar offline. Quem quiser fazer vídeo resposta, é só fazer e me avisar que fez. Quem quiser entrar em Hangout para discutir, qualquer neoliberal aí que acha que eu falei um monte de mentira e quer entrar em um Hangout comigo, é só falar, eu quero entrar no Hangout com você e a gente entra. Certo? Então é isso, galera. Abração a todos e até a próxima. Falou!